Então, semana que vem tem um feriado segunda-feira, não é isso? Feriado. E na outra semana já é avaliação prática do laboratório. Tá? Que é o dia 15. Dia 15 e 16. Só para lembrar vocês de praticar. Tá? Só para lembrar vocês de praticar. Então, olha só, vamos lá. Atenção. Olha só. Então, o que a gente falou até agora? Quais as etapas das provas que a gente falou? Quais etapas? Falamos das indicações, dos materiais, depois os preparos, depois dos núcleos e dos pinos, e agora nós vamos falar do provisório. Essa é a mesma sequência que está no livro do Gregorário, do próximo fixa, que é a referência para vocês. Essa é a mesma sequência, certo? Do livro do Gregorário. Tá? Que é o que vocês vão usar como referência para a parte de prótese. Tá? Então, qual foi a nossa ideia? Nossa ideia é: preparei o dente, se o dente estiver muito destruído, não vai dar para eu preparar, eu tenho que fazer um pino no núcleo. Só que depois que eu faço o preparo, seja ele com pino ou seja direto sobre o dente, eu não posso deixar o dente lá, o preparo lá, sozinho, solto. Tá? Então, depois que eu preparo, eu não posso deixar o dente lá dessa forma, desprotegido. Por isso que a gente precisa dessas restaurações, que são as restaurações provisórias. Se vocês fossem fazer uma dentística, uma restauração classe 2 e precisassem de uma restauração provisória, qual material vocês iam usar? Ionômio de vidro. Na prótese, a gente faz essas restaurações provisórias com as resinas acrílicas. Então, é um dente que a gente faz provisório. Resina acrílica é um plástico. Então, a gente faz um dente de plástico. Tá? Por que a gente tem que fazer isso? Por que a gente não deixa assim? Primeiro, porque não é tão rápido o técnico me entregar uma coroa pronta. Não é tão rápido. Muitas vezes demora. Se forem várias coroas, depende do técnico. Tá? Então, o normal é que nem o paciente vai aceitar ficar assim. Ah, professor, mas vai ser no outro dia. Mas tudo bem, ele vai comer assim? Imagina, vários preparos na boca. Tá? Mas eu tenho motivos específicos para não deixar assim. Quais são? Por que eu não posso deixar assim? O que pode acontecer? Primeiro, né, vocês estão falando, a gengiva. O que pode acontecer com a gengiva? E aí? Pode impactar alimento? Pode machucar a gengiva? Pode. Pode causar até perda óssea em volta desse dente, pelo trauma gengival. Não é à toa que o dente tem uma coroa, um volume. Esse volume protege o tecido gengival. O que mais pode acontecer na gengiva? Pode ter, por exemplo, uma hiperplasia na gengiva, na região de término. Certo? Depois, o que mais pode acontecer? Bom? Condenar não. Tem outro. O que pode acontecer com esse dente? O antagonista. Na verdade, não é só o antagonista. Todos os dentes podem mudar de posição. Os dentes só estão na posição que eles estão por causa dos contatos. Se não tiver contato, ele vai se movimentar. Aqui, ó, está sem contato. Tem chance de movimentar o dente. É assim que funciona. É dinâmico. Um dente procura contato com o outro. Então, se eu deixo assim, pode movimentar. Em quanto tempo pode movimentar?
até uma semana, 2 semanas. Isso aqui, se você demorar uma semana para fazer essa coroa, você pode, na hora de encaixar a coroa não encaixar. Você tem que ajustar a coroa. Então, não dá para a gente saber o prazo que demora para os dentes movimentarem. São várias as situações em volta disso. Vocês vão ver isso na hora. Tá? Mas uma coisa eu sei. Eu não posso deixar um espaço vazio assim. Beleza, além disso. O que mais? O que mais pode acontecer aqui? O que vocês acham? Começar a perguntar especificamente para alguém. E aí? Fazer o quê? Fraturar. Pode fraturar o que sobrou do dente. Pode fraturar o preparo. Pode dar cárie no término. Tem um monte de coisa que pode acontecer. Então não existe essa opção de sem provisório. Sabe por que eu estou falando isso? Porque o provisório tem um custo. É muito comum as pessoas quererem baratear o tratamento. Ah, mas não dá para ficar sem provisório? A resposta é sempre não. Não existe essa opção. Ah, mas eu vou fazer no mesmo dia. Não importa, a pessoa precisa comer, a pessoa precisa ir para casa. Se esse preparo for um dente vital, o que vocês acham que vai acontecer além disso? Vai doer, você vai deixar ela 8 horas anestesiada lá? Tá? Então não rola. Não tem como a gente pensar, né, na ausência dessa etapa. Essa etapa é fundamental para manter as coisas do jeito que a gente deixou. E está aí, ó, as funções que a gente tem dos provisórios. Nós ainda não falamos da questão estética. Tem a menor chance do paciente ficar, principalmente se fosse um dente anterior, um dente que aparece no sorriso. Então eu tenho todas essas situações que me arremetem à necessidade dessas peças. Então isso é consolidado como uma etapa do tratamento protético. Então ele protege o dente preparado, preserva a vitalidade, dá conforto estético para o paciente, estabiliza o periodonto, restabelece a oclusão. E em caso de ponte fixas, ele substitui dentes ausentes. Então muitas vezes o paciente não tem alguns dentes, você faz um provisório que vai ter todos esses dentes, assim como o tratamento final. Então essa é a ideia da gente colocar esse provisório. E aí é o que a gente conversou. O que pode acontecer se eu não fizer esse provisório? Tudo que a gente já falou. Eu posso perder a vitalidade do dente vital. Eu posso danificar o periodonto que não estava danificado. Posso alterar a posição. Tudo isso. E a gente precisa, então, ter alguns pré-requisitos para ele funcionar adequadamente. E aí a gente divide as funções dele em 3. Primeiro, a função dele de proteger o elemento dentário. Segundo, a função dele de proteger o periodonto. E o terceiro, de dar conforto estético para o paciente. E aí a gente tem os pré-requisitos para isso. Tá? Então não dá para eu fazer o provisório de qualquer jeito. Ele não pode ser uma bolinha. Não posso colocar de qualquer jeito. Eu tenho que ter referências para fazer esse provisório. No quesito mecânico, eu tenho que ter referência no quesito periodontal, no quesito estético. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Basicamente, o que eu quero dizer aqui é que eu tenho que fazer ele em formato de dente. Ele tem que parecer o dente que ele está sendo substituído, ele está substituindo. Então não serve qualquer coisa. Vamos lá, os pré-requisitos, ó. Qual que é a ideia do provisório frente a um preparo? Isso aqui é para mostrar para vocês a consequência de um preparo no dente. Olha isso aqui. O que é isso aqui? Por que está dessa curva? O dente é assim? Não, o dente não é assim. Por que está dessa curva?
Isso é dentina o quê? Dentina terciária, dentina reacional. Isso acontece por quê? Isso acontece frente à agressão. A gente não tem nada, talvez, na odontologia que gere mais agressão no dente que um preparo. Porque você prepara ele todo, você tira toda a proteção dele, que é o esmalte, mas na verdade você não faz isso num dente sadio, né? Você faz isso num dente que já perdeu o esmalte. Mas o preparo, ele mostra pra gente certinho a necessidade de você ter algo para proteger isso aqui. Então tá lá, ó. Não existe. Se você tirou o esmalte e chegou em dentina, você vai automaticamente vai ter sensibilidade. Então não tem que perguntar, professor, tem que anestesiar para fazer um preparo? Com certeza. Prepara 1 a 1,5. 1 a 1,5 você chegou em dentina. Ah, tem que anestesiar para fazer uma classe 1? Se tiver um pouquinho profunda, tem. Tá? Então qualquer preparo ou qualquer coisa que eu vá fazer nos dentes que envolvem desgaste ou broca dentro de 1 milímetro, 1,5 milímetros, anestesiar tudo. Provavelmente eu vou ter que pôr um provisório. Senão o paciente ele não vai aguentar ficar sem esse dente. E alguns cuidados que não tem a ver com o provisório, mas tem a ver com as brocas e os preparos, é que a gente consiga fazer isso com o menor dano possível. Como que eu vou gerar menos dano num preparo? O que eu vou fazer para gerar menos dano, para eu traumatizar menos em relação ao preparo? Primeira coisa é equilibrar, é colocar água. Segunda coisa é uma broca nova. Tá? Vocês estão usando uma broca no laboratório, mas uma broca no esmalte dura um preparo, ou 2 preparos. Não dura vários preparos, não. Se o dente for vital, melhor que você coloque uma broca nova. Com água. É isso, não tem o que fazer. Tá? Não tem jeito. Então eu preciso que isso aqui esteja em dia. Tá, mas em relação ao provisório, o que eu posso fazer para proteger o preparo? Principalmente fazer o provisório adaptado. Tá? É comum a gente colocar o provisório e o paciente sentir sensibilidade. E a maior causa de sensibilidade é o provisório desadaptado. Tá? Então eu preciso de um provisório adaptado. Segundo, a gente tem algumas soluções que a gente pode usar para limpar o preparo antes de cimentar o provisório. Tem um monte. Vocês vão ver umas na endo, umas na dentística, mas basicamente que eu vou deixar isso aí, ó. A gente tem uma solução para limpeza cavitária de clorexidina. Eu até pedi para comprar na clínica para vocês. Tá? Porque em casos de restauração convencional com resina, em casos de cimentação de provisórios em dentes vitais, a gente teria até que fazer a desinfecção com clorexidina antes de cimentar o provisório. Tá? Manter o dente limpo antes da cimentação. Tá? Então esse cuidado faz com que, esses dois cuidados fazem com que a gente não induza uma endodontia. Então eu faço o preparo de maneira adequada, com água e broca nova, eu faço um provisório adaptado e antes de cimentar esse provisório, eu limpo o preparo com clorexidina e isolo com algodão. Essa é a ideia. Isso faz com que esse procedimento seja menos traumático. Tá? Então as restaurações provisórias têm um papel crucial para que aquele dente que você fez o preparo, seja de faceta, de on-late, de leite, coroa, não perca a vitalidade até ficar pronta a coroa. Senão você vai preparar, vai detonar o dente, na hora que for cimentar a coroa, mas doutor, meu dente está doendo. Você acabou de fazer a coroa, acabou de fazer um leite. O que você vai fazer? Você vai chorar. Dá para fazer um canal furando a coroa? Furando a leite? Dá, só que é bem mais complexo e você acabou de danificar uma peça que você fez. Tá? Então não é essa a nossa intenção. Mas se eu não tiver esses cuidados, é o que vai acontecer. Aí vocês lembram em materiais. Com que cimento que eu vou cimentar esse provisório?
Não tire foto desse aqui. Esse não é o cimento para cimentar provisório. Esse aqui é para quê? Para que serve o hidróxido de cálcio na odontologia? Base forradora. Ele não é para cimentar provisório. Ele ajuda no quê? Ele ajuda no estímulo de formação de dentina. Quando ele é PA, quando ele é pó. Quando ele é cimento, ele é só uma basezinha para forrar. Se usava ele para forrar cavidades profundas. Hoje, qual que é melhor para forrar uma cavidade profunda? Melhor o ionômero. A gente nem usa mais esse material. Eu não tenho no consultório cimento de hidróxido de cálcio. Ele foi famoso um dia, hoje não é mais. Eu tenho até o hidróxido de cálcio em pó. Para cavidades profundas, para lavar cavidades profundas, para colocar em posição pulpar, para endodontia. Mas o cimento de hidróxido de cálcio a gente usa muito pouco. E ele causa problema no provisório. O primeiro problema que ele causa é a vantagem dele na odontologia, ele é cáustico. Só que ele sendo cáustico, ele estraga o acrílico por dentro. E isso, na prática, dá muito mau cheiro. Na hora que você passar uma prova ali no provisório, sobe um cheiro horrível no provisório. E uma das causas é cirurgia. Uma das causas é usar o hidróxido de cálcio. Você está estragando o provisório. Segunda coisa é que quando ele fica na gengiva, ele tem excesso. Quando ele tem excesso, ele é cáustico, então ele queima a gengiva, ele causa uma lesão, fica sangrando na margem. Então não tem vantagem nenhuma de usar. Professor, mas por que usava? Usava porque antigamente todo mundo fazia forramento com ele, antes de fazer uma restauração. Hoje a gente não faz mais, a gente nem faz forramento mais, dentística. Só casos excepcionais. Tá? O que a gente usa é isso aqui, ó. É o cimento de óxido de zinco provisório, o cimento temporário. Está escrito nele que ele é para cimentação provisória. Olha lá o TEMP. Aqui na clínica é o TEMP Bond. Então todo cimento para cimentar provisório, ele tem TEMP no nome, ou PROV, tem um que chama PROV. Tem um que chama provisório, cimento provisório no nome. Então, eles vão identificar de maneira fácil serve para isso. Aí vem muito dentista falando, mas professor, esse aqui não segura tão bem igual o hidróxido de cálcio. Aí já vem a minha segunda função do provisório. Ou seja, se o provisório não está ficando, o problema não é o cimento. O problema é o quê? O preparo. Tá? Então, o provisório vai me mostrar se eu estou tendo algum problema mecânico. E aí não adiantava colocar o cimento definitivo para o provisório, para ele ficar. Não, você pode olhar que tem coisa errada aí. Pode olhar que tem coisa errada. Então eu tenho lá, depois a proteção pulpar, a proteção periodontal que a gente falou. E aí sim, eu tenho uma etapa das mais importantes. O que é uma etapa das mais importantes? O provisório faz parte, muitas vezes, da fase de tratamento do paciente. Enquanto o paciente está fazendo tratamento periodontal, enquanto você está condicionando o tecido, vai ficar em provisório. Tá? Então não dá para eu deixar os dentes todos quebrados e mandar para a pele. Não adiantou nada. A pele não tinha, não fosse raspar um dente quebrado. Tá? Não dá para eu deixar um paciente sem dente até ele conseguir fazer aquela exo que precisa, fazer o canal que precisa. Não dá. Você vai ter que colocar um provisório. Tá? Então é comum a gente colocar o provisório antes do paciente ir para outros tratamentos. Então chegou o paciente com o dente quebrado, você vai lá e faz o quê? Põe o provisório, depois ele vai para endo.
depois ele vai para a pele. E aí vem algumas situações específicas, ó, que eu comentei com vocês, que é invasão do espaço biológico. Vocês sabem o que é invasão do espaço biológico? Todo mundo sabe o que é o espaço biológico? Então, nesse momento, como vocês vão programar? Olha só, eu não estou vendo a margem do dente, tem gengiva por cima. Aí você manda para o pério. O pério vai lá e tira a gengiva. Aí ele manda para você. O paciente demora 15 dias. Como que ele vai tirar para você? Com a gengiva lá. Olha, não era para tirar? Eu falei, eu tirei. Mas como você tirou se ela está aqui? Você não colocou o provisório. Era para você ter feito o provisório. Então, seguidos de cirurgias periodontais, a gente precisa do provisório para manter o tecido no local. Então, vai fazer aumento de coroa. Pode colocar um provisório. Vocês sabem o que é o aumento de coroa? O aumento de coroa é a gente tirar o osso daqui para essa gengiva descer. Então, a gente tira o osso e tira a gengiva. Ou seja, a gente devolve o espaço biológico. Tá? Então, eu tenho que seguir durante várias cirurgias periodontais com provisórios no local. Tá? O Flávio vai falar daqui 1 ou 2 aulas de aumento de coroas para vocês. E ele chama de cirurgias pré-protéticas. Tá? Aí, ó, outra situação. Para eu avaliar a margem, tem que colocar provisório e com a margem certa. Agora, o que a gente vai pensar nessas situações? Aí eu posso pensar no recobrimento radicular, eu posso pensar no que eu vou fazer. Mas as minhas coroas provisórias estão adaptadas. Aí sim eu consigo pensar nos possíveis tratamentos. Ó, isso aqui é um exemplo clássico do nosso aumento de coroa. Eu estou vendo o preparo e eu estou vendo um monte de gengiva em volta. Eu não estou vendo término. Aí quando eu olho para o provisório, ah lá, eu vejo uma gengiva avermelhada. Isso é bem característico de invasão do espaço biológico. Ou seja, você faz um preparo, faz um provisório, mas a gengiva continua inflamada. Aí eu vou falar para vocês, confere se o provisório está adaptado. Professor, o provisório está adaptado. 100% das vezes é invasão do espaço biológico. E é o que eu comentei para vocês no preparo. A gente pode vir com a broca errada aqui, ó, e detonar. E a gente causar a invasão do espaço biológico. Aí tem que fazer o quê? Tem que fazer a cirurgia, ó, de aumento de coroa. Então foi lá, tirou a gengiva, tirou o osso, fechou, beleza. 1 semana depois está aqui. 30 dias depois está assim. Aí eu já mudei a coloração da gengiva, eu já estou conseguindo ver o término. Então é isso que vocês têm que entender. Tá? Então o que eu quero são situações assim. Ó. Tá? Então a gente tem que visualizar o término. Professor, mas o término subgengival dá para ver? Eu tenho que ver o término. Tem que estar enxergando o término. Subgengival é 0,3, 0,5. Isso aí dá para a gente olhar. Se você colocar um fio aqui para afastar, vou mostrar para vocês na montagem, a gente vai ver. Tá? Então é isso aqui que o provisório vai permitir que eu condicione o tecido gengival, o periodonto. Tem que estar com esse aspecto. E nunca vai ficar com esse aspecto se eu não tiver um provisório adequado. Olha o que estava aparecendo. Olha só, o que aparecia. Só isso aqui. Eu não estava vendo mais nada do preparo. Tá? Então eu preciso dessa etapa e eu preciso prestar atenção no resultado dessa etapa para eu seguir. Alguns outros casos, por exemplo, chega essa senhora aqui, estava lá, colocou o aparelho, eu quero mexer nos dentes. Não dá nem para você pensar o que você vai fazer aqui. Está tudo irregular, tudo quebrado. Tá, então vamos acertar a margem gengival. A margem gengival parece que está aqui, né? Mas ela está aqui. Né? Então aqui, ó, tem um pedaço quebrado. Não dá para ter noção. Eu não sei se essa resina está por cima da gengiva. Então o que eu faço primeiro, antes de pensar em cirurgia? Coloco o provisório.
Ele faz parte dessa etapa de avaliação. Faz um provisório primeiro. Às vezes eu não preciso mexer em nada. Ah, mas aqui o contorno não está muito legal. Tudo bem. Agora você faz a sua cirurgia. Desse jeito aqui ninguém vai ver nada. Você não sabe nem se dá para aproveitar esse central. Tá? Então essa etapa, ela vai muito além do que só colocar alguma coisa ali. Então ela faz parte de toda a evolução do seu caso. Então se o provisório estiver legal, o definitivo vai estar legal. Se o provisório estiver ruim, provavelmente você vai ter um problema no definitivo. E se não tiver provisório, vai ser uma surpresa o que vai acontecer depois. Você não vai saber. Aqui, ó, um outro exemplo. Um caso parecido com esse. Ah, mas precisou envolver cirurgia. Tudo bem. Colocou os provisórios, fez o aumento de coroa, agora novos provisórios. Só fiz provisório 2 vezes. Olha só, não dá para resolver nada aqui com esses provisórios ruins. Então vamos fazer um provisório melhor. Pronto, agora a senhora está satisfeita? Estou. Agora você pode fazer o definitivo. Tá? O que eu noto hoje das pessoas é que elas deixam para ver o resultado no final. Não pode ser. Seu provisório não está legal, como é que você vai fazer o final? Como é que você vai atender o que o paciente está querendo? Não sei, chega o definitivo, vai 1000 vezes para o técnico consertar. Não pode mexer no definitivo. O definitivo é feito de cerâmica. A cerâmica tem um limite para ir no forno. Para você ficar colocando a coroinha no forno lá, que é assim que a gente aplica a cerâmica, 1000 vezes. Cada ida no forno estraga um pouco o bordo da coroa. Então a coroa já é para o cara mandar e vir certo. Ele mexeu, eu já começo a ter problema na margem da coroa. Então eu preciso chegar até aqui de uma forma certa, para eu orientar certo e a coroa vir e não ter ajuste. O certo é o definitivo não ter ajuste, se eu conseguir resolver meu provisório. Ah lá, um outro exemplo. Aí você olha e você fala, cara, o que eu vou fazer no caso desse? Pô, tá tudo ruim, né? Tá tudo ruim. Então vamos fazer lá a passeio da boca toda e pronto, mas eu ainda não sei. Por quê? Porque tem coisas aqui me chamando muita atenção. A gente olha e acha que está muito feio. Mas será que está muito feio? Quantos dentes aqui estão ruins? Os 3, os 4, né? Quase 5, quase 6. Não. Olha lá, vamos analisar. Ó, um estava perdido, de fato. Então esse dente aqui, com essa perda óssea, com essa gengiva hiperplasiada, sangramento, esse cara já foi embora. Então o que a gente faz? Faz um implante e já faz um enxerto junto. Tá? Então hoje, se você pensar na região anterior, perdeu um dente, nem existe mais a opção só do implante. Perdeu o dente da frente, é implante, enxerto de osso, enxerto de gengiva. Tá? E o implante é esse implante que a boquinha é um cone, chama cone Morse. Então é isso que a gente tem hoje para essa gengiva ficar no nível certo. Aí falar, mas eu consegui, doutor, ali na esquina, que fizesse por R$800. Eu falei, olha só, não estamos falando do mesmo tratamento. Tá? Não estamos falando do mesmo tratamento. Sabe por quê? Porque eu também posso tirar o dente e colocar um implante barato e não fazer um enxerto de osso no gengiva. Sabe Deus aonde essa margem vai parar. Mas dá. Às vezes é o tratamento de uma pessoa que não tem condição e que o sorriso não aparece na gengiva. Pode ser. Mas odontologia, ela não tem uma receita de bolo, não é uma televisão sônica. Tá? Você tem que comparar coisas iguais. E tratamento é assim. Tá? Esse é um exemplo. Então você faz um implante com travamento imediato, tratamento de superfície, cone Morse, coloca um enxerto ósseo, coloca um enxerto gengival e ainda coloca o dente no mesmo dia. Beleza. Segundo dente que a gente precisou mexer. Esse cara amarelo aqui. Não vai rolar, né? Então não tá legal. Então já vamos incluir um
Beleza, vamos colocar uma coroinha. Então o paciente está com 2 provisórios e olha essa margem, retraindo um pouquinho. Agora o que eu vou fazer? Mais enxerto? Não, tem limite, não adianta eu ficar enxertando. Eu vou ver a proporção dentária. Dá para eu tirar um pouquinho nesse aqui? Dá, ó. A margem do central, ela é equivalente à do canino, ela não é equivalente à do lateral. Aí vai lá, tira um pouquinho da margem do central. Aqui, ó, eu tenho que ter a margem do canino e do central no mesmo nível e do lateral um pouquinho abaixo. Então aqui, ó, me permite aumentar um pouco ainda. Eu não vou tirar tanto do canino porque o canino tem uma retração. Deixa ele um pouquinho mais alto. Então foi lá, ó, e fez uma gengivectomia. Gengivectomia é quando tira só a gengiva. E por último, parou de mexer nos dentes. Não mexeu nos dentes mais não. Sabe o que fez? Tirou um grosso que tinha aqui na gengiva. Fez um peeling gengival. Fez uma escarificação gengival. Pronto. E tudo isso ficou provisório. Depois de 45 a 60 dias, que nós vamos definitivo. Mas mexemos com 2 dentes. Não precisa de mais nada. Tá? Então essa etapa aqui ela é fundamental. Tá? Muitas vezes até para a gente saber o que vai fazer. Mas professor, não tem nenhuma forma da gente planejar isso melhor, que eu só vou falar para o paciente depois que tiver feito? Tem. A gente pode fazer fotografia, a gente pode fazer raio-x e a gente pode sugerir ao paciente começar por esses 2 dentes primeiro e corrigir a gengiva. Depois a gente avalia se vai mexer nos outros. Tá? Então essa etapa aqui é uma etapa crucial. Olha quanta coisa foi feita por causa de um dente com provisório. Só que não foi tudo facete e coroa. Né? Você também tem que olhar a parte de cima. Uma das funções do provisório é permitir que a gente avalie o periodonto corretamente. Tá? E aí vem, ó, o que eu tenho que olhar então da parte mecânica do provisório? Isso aqui. Então eu tenho que ver se ele está me dando estabilidade na posição do dente, eu tenho que ver se ele está restabelecendo a função, eu tenho que ver se ele está com a espessura certa, eu tenho que ver se ele está com retenção. Isso é o que eu preciso ver do meu provisório em relação aos dentes. Basicamente, essas funções estão associadas ao meu preparo. Tá? Então, ó, ele tem que estar estabilizando. Ah, professor, eu coloquei um provisório lá, mas eu tenho que estar movimentando. Deu ruim. Está errado seu provisório. Ah, eu coloquei um provisório lá, mas está soltando. Deu ruim. Pode olhar o que é. Ah, eu coloquei um provisório lá, mas ele está quebrando. Deu ruim. Tem que olhar o que é. Tá? Então, tudo isso, quando acontecer, é um alerta para alguma coisa que está errada. E no quesito periodontal, o que a gente tem que olhar? A gente tem que olhar isso aqui. Eu tenho que olhar o contorno do provisório, eu tenho que olhar a adaptação, eu tenho que olhar o perfil, eu tenho que olhar a facilidade de limpar, eu tenho que olhar interproximal, o espaço, e eu tenho que olhar o contato interproximal. Nossa, muita coisa, né? Pode tirar uma foto aí que é isso tudo que tem que olhar mesmo. Tá? Tem que olhar isso aqui. Se ele tiver com alguma coisa dessa errada, a gengiva vai dar sinal. Se não tiver o contorno certo, gengiva inflamada. Se não tiver adaptação, gengiva inflamada. Se o perfil de emergência estiver errado, gengiva inflamada. Então, quando eu olho que está inflamado, olha quanta coisa pode ser. E eu vou ter que resolver isso antes do definitivo. Porque senão o definitivo pode vir com alguma coisa assim também. Já vou explicar. Tá? Perfil de emergência. Então vamos lá. Ó. Primeira coisa, é
é eu olhar a margem do preparo, se está adaptado ou não, mas para isso eu tenho que ver o quê? Se o término está feito certo. Como tem que estar meu término? Bem definido. Tá? Para eu saber aonde começa e onde acaba o provisório. Tá? Segunda coisa, aonde eu coloco o meu término? Subgengival, supragengival ou do nível gengival? Aí depende do dente, ó. Se o dente é escuro, subgengival, eu quero esconder o escuro. Se o dente é claro, no nível gengival. Tá? Mas basicamente isso. Então, dentes escurecidos, se eu quero esconder a cor da raiz, eu coloco subgengival. Dentes que a coloração tão boas, eu deixo no nível gengival. E aí vem a minha preocupação com o provisório. Primeiro, eu tenho que ter um contorno e uma adaptação certa. É básico isso. Terceiro, estava escrito lá perfil de emergência. O que é perfil de emergência? Perfil de emergência é como sai o provisório a partir do sulco gengival. Ou seja, o provisório tem que sair acompanhando a inclinação do sulco gengival, dessa gengivinha aqui, ó. Vocês estão vendo que ela tem uma inclinação? O provisório não pode sair reto para cá. Ou seja, eu não posso fazer um provisório muito bojudo. Eu não posso fazer um provisório saindo antes da gengiva. Eu tenho que fazer um provisório saindo exatamente do nível gengival. Tá? Acompanhando o contorno gengival. E para isso, a forma mais simples de um provisório, esse perfil de emergência normalmente tem 45 graus. A forma mais fácil de eu fazer esse perfil de emergência certo, eu viro o provisório de cabeça para baixo, pego a broca de trimestemp, a broca do provisório, e inclino ela 45 graus. Vou mostrar para vocês. É uma forma da gente acertar o perfil de emergência. Então, na hora que eu mostrar como a gente faz o preparo, eu vou mostrar como que vocês vão fazer o desgaste de forma que a gente consiga acertar o perfil de emergência. Emergência e saída é o perfil de saída do preparo em função do sulco gengival. E tá aí, ó. Então eu tenho que ter, ó, isso aqui acompanhando o sulco gengival, tá? Vocês já estão entendendo que a grande importância disso aqui é quando o preparo está subgengival. Se o preparo estiver supra, eu não preciso ficar tão preocupado dessa forma. Mas a gente, no desgaste, a gente tende a padronizar na hora de fazer o ajustezinho aqui, ó. Inclusive da coroa também. Beleza. Além disso, contato proximal. Contato proximal serve para quê? Não é só para não entrar comida. O contato proximal é o que faz manter a papila. Só existe essa papila aqui porque os dentes estão em contato. Porque se o dente não estiver em contato, o que acontece? Entra alimento, machuca a papila inflama, a inflamação faz perder o osso. Pronto, ela retrai. Tá? Então eu preciso de um ponto de contato e eu preciso que seja não só um ponto de contato, eu preciso que seja uma face de contato, justamente para eu conseguir manter essa papila aqui. E olha como a coisa é friamente calculada. No implante a gente vê muito isso. A crista óssea, ela está a 5 milímetros de distância do ponto de contato. Então, muitas vezes, eu tenho uma inflamação na papila gengival porque o ponto de contato está muito para baixo. Para vocês terem ideia do quanto a gente interfere na saúde do periodonto mexendo no formato do dente. E aí tem que voltar onde para saber o formato do dente? Lá é a anatomia dental. Tem que saber o formato do dente. Não tem jeito.
Tá? Porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Professor, eu vou ter que ficar medindo 5 milímetros? Não, de uma forma mais simples eu sei que o ponto de contato é no terço médio cervical. Se você souber fazer o contato oclusal do dente, você vai achar o oclusal. Pronto, terço médio oclusal está ali o ponto de contato. E aí outra situação, ó, é uma face de contato. Eu tenho zonas de escape de alimento e zonas de barreira do alimento. Se mastiga o alimento aqui. Como aqui eu tenho uma meia mais aberta, o alimento cai para dentro da boca. Como aqui eu tenho uma meia mais fechada, o alimento é segurado aqui. Então eu sei que eu tenho uma face de contato e ela é deslocada para o vestibular. Tá? Porque senão eu vou ter o quê? Retração da gengiva no vestibular. Então eu tenho que saber o alinhamento das cúspides vestibulares. Então o formato do nosso dente, gente, é um formato inteligente. O que você acha que os molares têm 2 cúspides? Porque quando você desliza o movimento para um lado, no meio dessas cúspides passa a cúspide palatina, sem tocar nada. Então tudo tem uma função. Tá? Então o formato dos dentes tem uma função. O sulco central, o sulco lateral. Tá? Aonde vocês vão ler sobre isso? No termo horário. Falar diretrizes da morfologia oclusal. Vocês vão entender que o dente é inteligente. Diretrizes da morfologia oclusal. Só que o nome não chama atenção, né? Tinha que trocar esse nome. É igual o dentista e biomimética. O biomimética interessa mais do que quando fala dentista. Mas é a mesma coisa. Tá? E diretriz da morfologia oclusal é falar assim, para que serve o formato do dente? O formato do dente tem todas as funções. E outra coisa do provisório que a gente chama, ó, condicionamento gengival. O que é condicionamento gengival? Quando a gente faz ponte fixa e o paciente perde esse dente, a tendência é a gengiva ficar um platô, ficar plana. E aí, se você fizer a sua ponte assim, vai ficar estranho. O dente do meio não vai parecer dente, vai estar menor. Muitas vezes, se você não faz esse formato, acumula alimento. Olha lá, ó, acumula alimento. O paciente fica com mau cheiro na boca, maior prevalência de alimento onde não deve. Então eu tenho, ó, um formato que a gente chama para fazer essa área de ponte. Esse aqui é o ponte, esse aqui são os pilares. Tá? Então, os provisórios, eles têm essa característica para fazer o contorno do dente. Então, olha esse caso aqui, por exemplo. O paciente chegou, teve que extrair 2 dentes. Não parece nem que vai dar para fazer alguma coisa aqui. Ah, cara, como é que eu vou colocar um dente aqui? A gente faz o provisório e faz, ó, o condicionamento do local. Hoje a gente condiciona com o provisório sobre o implante. A gente faz muito isso no provisório sobre o implante. Tá? Mas antes a gente fazia muito no provisório sobre o dente. Aí eu consigo fazer o desenho, ó, da gengiva. Aí tá lá, ó, parece que tem um dente. Não parece que tem um dente aqui. Tá? E isso chama condicionamento gengival. A ponte estabiliza a perda óssea? Não, nada estabiliza a perda óssea. O paciente perdeu o dente, ele vai perder o osso ao longo do tempo. Tá? Então tem uma tendência de ir perdendo esse osso aqui e recaindo sim, ao longo do tempo. A única coisa que controla essa perda óssea é colocar um implante ali. Se eu colocar o implante para a perda óssea. Então não perde mais osso. Mas enquanto eu não coloco nada na região alveolar de rebordo, vai sendo absorvido. Tá? Mas isso é muito lento, Marcelo. É 0,1 a 0,2 por ano. Você perde isso. Muito lento. Mas acontece. Tá? Mas acontece. Então, isso é o condicionamento gengival. Vocês vão ver muito isso quando eu falar de prótese sobre implante.
Aí prova sobre implante é mais importante ainda no provisório. Tá? Até para eu saber se o implante fixou no osso, eu tenho que pôr um provisório. Porque o implante dificilmente ele sai sozinho. Ele mostra que não deu certo quando a gente põe carga. Aí eu vou saber se ele funcionou. Imagina se eu deixar para colocar carga lá no definitivo e o implante não tiver osso integrado. Perdi o definitivo inteiro. Perdi lá R$150 no componente, mais R$400 no laboratório, perdi tudo. Você vai cobrar do paciente? Vai ser menos um implante, você já colocou o dente, ele perdeu, você não vai cobrar nada, o paciente você está repetindo o implante. Aí você perdeu todo o dinheiro. Então no implante provisório é mais importante do que no dente. E aqui tem alguns critérios que eu gosto de mostrar para vocês orientarem os nossos pacientes. Não é função a gente fazer ponte fixa aqui, tá? Não é função, a gente vai pensar, ou a gente vai priorizar casos unitários. Mas a ponte fixa funciona assim, ó. E uma ela no índice de perda de dente, pilar de ponte fixa, higienização. Então, os pacientes não sabem nem que precisa higienizar. E aí a gente tem aqui, ó, como é que chama isso aqui? Passa-fio. Aí tem que sentar com o paciente, explicar que ele tem que usar um passa-fio. Tem que passar o fio embaixo da ponte. Mas, doutor, nunca passei e não deu nada. Você deu sorte. Era para ter dado alguma coisa. Tá? Depois, o que eu tenho aqui? Escova interdental. Mas a escova interdental tem que tomar cuidado. Porque tem paciente que ele adquire um hábito excessivo de escovar os dentes. E aí ele fica com essa escovinha lá toda hora. Não aparecendo o paciente. O cara já estava com um buraquinho da escova interdental entre os dentes. Meu Deus, para de escovar esse dente. Tá? Então a escova interdental ela também ajuda, mas tem que ter cautela. Tá? E aí eu também tenho os contatos oclusais. Os provisórios eles têm que encostar. Caso contrário, os dentes vão encostar. Só que para encostar eles vão movimentar. Tá? Então, ó, o dente vai encostar. Se você fizer uma restauração de resina e tirar o contato oclusal, ele vai encostar. Você pode ir lá 3 meses depois, você vai ver que tem contato. Então, não tem essa de eu deixar mais baixo para não ter problema. Os dentes vão encostar, você vai causar uma extrusão desse dente, se ele ficar sem contato. Então, eu tenho que ter contato, tem que ter contato no lugar certo. Tá? Lugar certo. E uma outra função do provisório é servir de guia de desgaste. Eu pego o provisório antes de fazer a coroa e meço ele. Vou lá medir. O que é isso aqui? Eu estou medindo com o quê? Com especímetro. Então eu vou medir. Aí vai me dizer se eu tenho 1 milímetro, se eu tenho meio, o que eu tenho. Então ele vai servir de guia de desgaste. Como que eu ensinei uma outra guia de desgaste para vocês? Como que é a outra guia de desgaste que eu ensinei? É com o quê? Com o silicone. Faz uma matriz e corta no meio. Aí coloca em cima aqui do preparo. E olha. Tá? Tá aí. E por último, a função estética, que é eu seguir todos os fatores que vão influenciar a estética do sorriso. Aí eu tenho textura, tenho cor, tenho arranjo de dentes, tenho proporção. Então eu mantenho isso aí. Até aí, todo mundo foi? Então vamos lá. Material que a gente vai usar para fazer o provisório. Resina acrílica. Poderia acrescentar aqui que no nosso caso vai ser quimicamente ativado. Resina acrílica quimicamente ativada. O que eu vou usar para fazer desgaste, acabamento polimento? Já vou mostrar. Isso é o que a gente vai fazer no laboratório. Então, olha lá. Eu tenho 2 tipos de resina acrílica. Eu tenho as resinas acrílicas de baixa contração
e polimerização rápida, que chama de resina tipo Pater. Isso aqui, ó, resina tipo Pater. Essas resinas, elas são melhores. Elas vão ser mais rápidas e elas vão contrair menos. Só que elas são mais caras. Então, essas resinas, que são melhores e contraem menos, essa aqui é a mais famosa de todas, é uma marca que tem o nome desse tipo de resina, é o que a gente vai usar para fazer a modelagem do conduto. Já que eu quero fazer um núcleo e eu quero que esse núcleo fique adaptado. Então, a resina vermelha, ela tende a ser desse tipo, a resina vermelha. Só que nem toda resina vermelha é desse tipo. É como a de vocês. A de vocês, embora seja vermelha, não é tipo Pater. Porque vocês compraram barato. Então não é essa resina. É simplesmente a resina convencional na cor vermelha. Tem problema? Não, a princípio não. Problema nenhum. Tá? À medida que a gente trabalha com isso, a gente começa a notar a diferença que realmente vai fazer diferença eu ter uma melhor. Tá? Mas essas aqui são as resinas convencionais que a gente usa aí, direto, que vocês compraram, e que a gente vai fazer os provisórios, quando ela tem a cor de dente, e a gente vai fazer os núcleos, a modelagem do núcleo, quando ela for vermelha. Existe um avanço nesse material? Existem dois avanços. O primeiro é que fizeram isso aqui, ó, uma resina acrílica fotoativada. Então, não precisa ficar esperando ela ativar. Ela já está fotoativada. Ela vai ser fotoativada, né? Então, tá aí, ó, Deluxe Space. Aí é uns potinhos, vocês terem ideia, isso aqui é igual cerâmica. Aí cada potinho tem uma cor. Aí o dentista comprava para fazer, ou o próprio técnico comprava para fazer. Misturava o pozinho com líquido. Da mesma forma que a gente vai fazer, só que ao invés dele endurecer sozinho, quimicamente, ele endurecia com fotopolimerizador. Então, ó, muito bacana. Todo cuidado, olha lá, tinha lá os nossos preparos. Embasando o dentinho, então era assim que usava. E ele colocava no forninho, esse forninho é o fotoativador. E aí, deu certo? Ó, isso aqui é fotoativo. Deu certo? Não. Por quê? Olha esse processinho aqui. Isso aqui é caro. Então acabou ficando mais caro do que uma resina composta. A gente não vai usar um produto que é mais caro do que a gente já tem habitualmente o uso. Posso fazer um provisório de resina composta? Posso. Só que esse provisório vai ser extremamente caro. Vou gastar lá uma boa parte de um tubo de resina para fazer um dente. O avanço que a gente teve foi esse aqui. Ó. Essa aqui é a resina bisacrílica. Tem um bis na frente, não é só acrílica. Tá? Ela tem uma dupla ligação, por isso que chama bisacrílica. Tá? Uma dupla ligação química. Qual que é o avanço dela? Ela veio assim, ó, num cartucho. Então essa resina, a gente tem uma pistola que a gente aperta e ela sai pronta aqui na ponta. Essa resina não esquenta e ela não contrai. Então foi um avanço em todos os sentidos. Mas novamente a gente caiu no problema. Qual é o problema? Ficou caro. Então uma resina extremamente cara. Só que ela é tão prática que quem faz muita prótese usa muito. Então quem vai fazer faceta, várias coroas, vale a pena eu ter. Se for sexta-noite ainda, entendeu? Sexta-noite você joga lá, em 30 segundos se polimerizou, pronto, pode ir embora. A outra você vai ficar lá 3, 4, 5 minutos esperando, nem pensar, pode agarrar ainda no preparo. Essa aqui é a mão na roda. Ela só tem uma desvantagem, além de ser cara. Quando erra, tem que fazer de novo. Aí fica mais caro. Porque essa ponta tem que ser de novo. Tem que ser de novo. Eu jogo fora e faço de novo. Tá? Normalmente, a gente tira os provisórios de faceta e se a faceta não ficou legal, tem que fazer todos de novo. Mas é muito rápido fazer. Então, vale a pena ainda assim. Tá?
Tá? Então é bem legal isso aí. Tá? Bem legal. Vem com essa pistola aqui, ó. Tá? Mas essa pistola pode comprar na AliExpress. É a mesma, né? Isso vendia, gente, na minha época, a R$380. Já foi quase R$600 uma pistola dessa. Hoje é R$30 na China. É que é onde produz essa pistola, com certeza, né? Então, é uma pistola super simples. Tá? Mas tinha seu preço. Tá? Tinha seu preço. E as pontas, pessoal, para desgastar? As pontas para desgastar acrílico são essas aí. As brocas de tungstênio e as brocas carbide. Alguém perguntou se essa aqui era a Max Cut. Max Cut é uma marca, mas é. Só que o material é tungstênio. E aqui são as brocas carbide. Tá? Carbide é aço inoxidável. O aço comum enferruja na hora que a gente põe no autoclave. Então tem que ser o aço inoxidável. Mas ele também vai danificando com excesso de autoclavagem. Então essas brocas também não são eternas. Tá? Normalmente elas quebram essa base aqui, que é onde tem uma solda. E eu tenho diferentes cores dessas brocas de tungstênio. A cor indica o quanto ela desgasta. É igual vocês estão vendo lá nas brocas de alta. A azulzinha é regular, a vermelha e a amarela são cortes mais finos. Então elas dão mais acabamento do que cortam. Depois a gente vai ter as borrachas e as buchinhas para acabamento. Tanto faz usar uma ou outra. E essa buchinha, ela parece um bombril. Ela veio do bombril mesmo. Ó. O nome dela é Scott Bright. Tem um bombril chamado Scott Bright, que é 3M. Então a 3M colocou lá, não sei se foi a 3M que chamou elas de Scott Bright. Mas essas escovinhas são realmente algo parecido com o bombrilzinho. Era comum ter técnico antigamente, pegava o bombril, enrolava na broca e dava o acabamento na resina. Aí só otimizava isso. Né? Mercado novo, vamos fazer bombril em formato de rodinha para poder cobrir o provisório. É isso. Mas normalmente eu uso essas borrachas. Tá? O que eu pedi a vocês foi esse conjunto de borrachas Hexatechnique, que são as borrachas para acabamento de provisório. Então a gente tem outra coisa para finalizar o acabamento: roda de pelo e disco de feltro, tá? Que a gente finaliza com a pasta de polivinilo. Basicamente é isso aqui que a gente precisa: as brocas para o desgaste e as borrachas de polimento com os pelos e os feltros de polimento. Tá? Então é isso aí que a gente vai precisar para a gente fazer o acabamento dos nossos provisórios, acabamento polimento. Até aí todo mundo foi? Vocês têm todo esse material? Sim. Vamos saber na aula, né? Beleza. E agora, como que a gente pode fazer os provisórios? Primeiro, a gente mesmo fazer o provisório. O próprio dentista fazer o provisório. Professor, é viável fazer um provisório? Depende. Quando eu tenho situações unitárias, é viável. Até porque o provisório, em média, R$100 no laboratório. Você não está fazendo nada em casa. Faz um provisório. R$100. 2 provisórios, faz uma caixa de cerveja. Eu topo fazer 2 provisórios. Né? Agora, 10 provisórios, R$1.000, vale a pena fazer? Espera lá. Porque aí você vai ter que acertar oclusão, dimensão vertical, aí você vai ver estética, começa a dar muito trabalho. Então, quando são vários provisórios, vale a pena a gente fazer no laboratório. Tá? Então, vale a pena fazer no laboratório. Professor, se eu quiser sempre fazer no laboratório, pode? Pode. Não acho que tem necessidade, mas pode. Posso fazer sempre na mão? Pode, mas dependendo do caso vai te dar muito trabalho.
Então vamos lá, ó. Primeiro tipo de provisório. As técnicas diretas são as que a gente vai fazer com as nossas mãos. Então, ó, são essas três aí. Primeiro tipo vão ser as facetas pré-fabricadas, essas que vocês compraram, esse joguinho de dente. Depois vai ser a da moldagem prévia. Eu comecei a falar para vocês. Vocês, antes de preparar, moldaram previamente. E por último, eu tenho a escultura direta, que é a famosa técnica da bolinha. Você faz uma bolinha, o paciente morde e você esculpe um dente. Essa é o nível hard. Né? Esse aqui é o nível hard. Essa eu não gosto de enfatizar para não desestimular vocês. Não é que vocês não são capazes, mas essa aqui precisa que qualquer um, para fazê-la, tenha que treinar muito mais. A gente não tem nem tempo, tá? Então tem que treinar muito mais, até se eu for fazer cada uma delas, essa aqui eu vou demorar mais. Então, como eu faço a demonstração para vocês, essa aqui eu não arrisco não, vai ficar ruim. As outras duas, tranquilo. Tá? Mas essa aqui vai dar mais trabalho, obviamente. Tá? Vocês, depois, se vocês quiserem, eu faço para vocês, mas não acho que seja o nosso objetivo. Essas duas aqui, a gente consegue resolver bem e de uma forma que vocês consigam aprender no menor número de consultas ou no menor número de aulas. Tá? Então, essas duas aqui que a gente vai focar. Vamos para a primeira, que é com a faceta pré-fabricada. São essas aqui as facetas. São essas aqui as facetas. Já vou voltar, deixa eu só falar dessas facetas aqui. Ó, o que são essas facetas? Isso a gente chama dente de estoque. Dente de estoque. Isso é para fazer dentadura. Esses dentes existem para as dentaduras. Então, isso aqui chama uma boca completa de dente. Então, eu tenho uma boca anterior e uma boca anterior, né? Uma anterior, uma boca anterior superior, uma boca anterior inferior, uma boca posterior superior, uma boca posterior anterior. Então, esse aqui casa com esse e faz uma dentadura de cima. Esse casa com esse e faz uma dentadura de baixo. Por que eu estou explicando isso? Esses dentes, para a gente fazer provisório, funcionam muito bem, se for dente da frente. Porque os dentes de trás de uma dentadura, eles são feitos menores. Tá? Então, todo dente usado para dentadura na região posterior, eles são muito menores que os dentes nossos, os dentes tradicionais. Isso é de propósito. Esses dentes de dentadura, eles são pequenininhos para eles forçarem menos o rebordo. Quanto menor o tamanho, menos força faz. Tá? Então, é difícil a gente usar essa técnica com o molar. Tem que ser um molar muito pequeno. Então, a gente vai direcionar essa técnica para os dentes anteriores, até pré, mais ou menos. Porque é onde vai casar as coisas. E vocês já estão vendo que os pacientes não têm o mesmo tamanho de dente. Para essa técnica dar certo, eu tenho que ter um monte de variedade. Né? Então, eu tenho lá no consultório uma caixa, uns 30 tipos de dente. Tá? A vantagem é que isso é barato, dá para ter. Né? Dá para ter em excesso. E aí você vai usar o que mais se aproxima do formato do dente do paciente. Tá? Então, não basta nem ter só muitas cores, muitos formatos, tem que ter muitas cores também. Mas nada impede de eu olhar o dente do paciente, medir, ligar para a dental e eles me mandarem um dente parecido. Ó, eu quero um dente com incisivo central de 10 milímetros. Ah, a cor é A1. Pô, o cara vai lá e me fala. Eu posso pegar uma tabela de dente. É fácil a gente resolver isso. Tá? E aqui, ó, o que eu passei rápido são as vantagens da gente fazer o provisório. Tá? O que eu quero destacar dessas vantagens? Tempo clínico reduzido e muitas vezes fácil fazer.
Mas não fique olhando demais isso não, porque, por exemplo, faça o reparo. Qualquer preparo, qualquer provisório é fácil de reparar. Né? Permite modificar contorno. Qualquer provisório permite modificar contorno. Por isso que eu passei rápido. Não acho que é vantagem vocês se aterem nisso não. Mas qual que eu olho para vocês que eu falo que é a vantagem do método direto? Anotem aí. Vantagem do método direto. Primeiro é que a gente faz na hora. Segundo, o custo é muito baixo. Essas são as vantagens. A desvantagem do método direto é quando são muitos provisórios. Aí é inviável eu fazer 20 provisórios lá, 20 dentes. Tá? Muitas vezes se torna inviável, principalmente se a pessoa não tem experiência. Então ele é rápido de fazer em casos unitários, o custo é super barato. Um pouquinho de dente dessa é R$5, R$6 e tem 6 dentes, é R$1. Você vai gastar? Não, para fazer? Você depende da marca que você comprar, né? Você tem dentes dali até de R$500 a boca. Então tem dentes para dentadura importados, para eu fazer uma dentadura eu gasto R$1.000 de dente. É qualidade. Está pagando pela qualidade do produto. Não é a mesma coisa que tem de R$1. Óbvio que não. E quais são as vantagens de eu mandar o laboratório fazer? Aí entra realmente durabilidade. Tá? Durabilidade. Tá? Durabilidade. Então, um provisório feito no laboratório, principalmente hoje, ele não é mais feito de resina acrílica. O provisório do laboratório ele é PPMA, tá? Ele é similar à resina acrílica, mas ele tem mais estabilidade de cor e mais resistência. Então, realmente, hoje, se eu for fazer um caso grande, ele vai ficar mais tempo, o provisório do laboratório vai durar muito mais. Vai durar muito mais. Só que tem um custo, tem um preço por isso. Eu pago um preço por isso. Tá? Não vale a pena um unitário no meu vídeo. E aí vem, ó, como que a gente vai fazer essa técnica da faceta pré-fabricada? Como que nós vamos fazer? A gente vai pegar um dente de estoque, que é essa boquinha que vocês têm. A gente vai escolher o tamanho mais próximo ao dente que a gente vai fazer o provisório. E aí a gente vai desgastar até essa capinha encaixar lá na posição certa. Super simples. Então, passei a broca lá até encaixar certo. Encaixou certo, eu ponho acrílico em volta. Tá bom? Tá lá. Então, põe acrílico. Tá aí. E aqui é o momento que eu te falei que a gente faz o perfil de emergência. Vira o provisório de cabeça para baixo, inclina essa broca 45 graus e a gente vai ajustando o órgão do provisório, tirando esse excesso de resina que ficou. Tá? E aí está lá, terminado. Passo as borrachas de acabamento. Dependendo da marca, você tem cores diferentes. Por último, passo um feltro com uma pasta diamantada, uma pasta para polimento de resina e está finalizado o provisório. Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Então, é bem simples. Se eu tiver uma faceta do tamanho do dente que eu vou reconstruir. Se essa faceta for de tamanho diferente, não é essa técnica melhor para a gente usar. Tá? E aí está pronto o meu dente de estoque. Posso fazer um provisório com resina composta? É o que eu falei para vocês, eu posso fazer. A gente indica muito usar resina composta quando é faceta. Fazer uma faceta, fazer duas facetas. Desgasto só na frente. Então eu pego e faço uma resina ali, pronto. Dá certo? Dá certo. Tranquilamente. Tá? Mas não é viável eu fazer um dente inteiro com resina composta. Tá? Deixa de ser viável. A resina é mais fácil até para a gente ajustar, dar acabamento, tudo isso. Tá? Mas existe também a possibilidade de eu fazer direto uma resina composta.
vocês vão pegar lá a faceta, vão escolher uma faceta proporcional ao dente que vocês vão reconstruir. Vão desgastar para ela se adaptar ao local que vocês vão reconstruir. Como é que é o nome dessa broca? Broca de tungstênio. Vai ajustando, vai desgastando até ajustar. Professor, ela está ficando muito fina e mesmo assim ela não está encaixando. Pode ser o seu preparo que esteja errado. Então, à medida que você for desgastando a faceta, que ela for perdendo a forma, olha o preparo de novo. Aí, ó, encheu de acrílico, leva lá em posição. Então, tá aí. Ajusta os bordes, ajusta as margens e depois, se quiser ajustar algum contorno, ajusta o contorno. Ok? Até aí tudo bem? Depois, vamos fazer a técnica que eu recomendo para a gente fazer aqui na faculdade. Essa é a moldagem prévia. Para todos os casos, eu vou recomendar que vocês usem ela. Tá? Técnica da moldagem prévia. Como ela funciona? Ela funciona da seguinte maneira. Antes de eu fazer o preparo, eu vou moldar previamente. Professor, mas e se o dente estiver destruído? Eu vou dizer para vocês reconstruir com resina esse dente, de qualquer jeito lá na boca. E moldar depois, antes de preparar. Antes de preparar. Tá? Essa, sem dúvida, é a técnica mais fácil. Tá? Essa, sem dúvida, é a técnica mais fácil. Vamos lá no passo a passo dela. Olha só. Marcelo, Oi? ficou claro para mim, você falou que você pode mandar para o laboratório para confeccionar posições. O paciente, você disse que ele pode ir embora sem ter um Você provisório. manda fazer o provisório antes de você fazer o preparo. Vou mostrar para você. Você molda ele do jeito que ele chegou. Aí você manda fazer o provisório. Depois que o provisório estiver na sua mão, você faz o preparo e ajusta o provisório lá. E aqui, ó, o que eu tenho? Nessa moldagem prévia, eu preciso que o dente esteja reconstruído. Pode não estar na melhor reconstrução dele. Tá? Professor, não sou muito bom de escultura, mas ajusta o oclusal, ajusta o contato oclusal, ajusta o contato proximal, ajusta o vestibular, pronto, manda bala, molda. Então vamos lá fazer o molde. Moldei. Por isso que chama moldagem prévia. Tá aí, ó, moldagem prévia. Então vou preparar em escala. Então eu moldei e deixo guardadinho lá. Essa é a única vez que a gente vai usar só o pesado, o silicone. A próxima aula vai ser moldagem, eu vou falar de novo. Então tá aqui a moldagem prévia. O que eu vou fazer com ela? Deixa guardar. Aí eu vou lá e preparo o dente. Preparei o dente. Isso é um dente de resina. Tem que vaselinar bem, senão vai grudar tudo. Vaselino até o dente do lado, pode escorrer. Pego o meu molde, coloco resina aqui e levo lá em cima. Acabou. Isso é a técnica. Essa técnica só tem um detalhe que é importante para não errar. Você não pode colocar muita resina aqui, porque senão ela vai escorrer para cá. Aí ela vai agarrar nesse dente. Então é melhor colocar menos e depois só completar do que colocar muito e esse negócio ficar agarrado. Tá? Então ficou agarrado, não me chama de chato. Tá? Que aí dá trabalho. Tá? Então, se agarrar, como vai agarrar o de alguns, é porque colocou muita resina aqui. Tá? Como é que eu vou saber se é muito ou pouca? Estão vendo que tem um limite, o bordo do dente. Coloquem sempre abaixo desse limite. Tá? O dente tem um nível ali na moldagem.
Coloca sempre abaixo desse nível. Sempre abaixo desse nível. Outra coisa que faz agarrar o provisório. Se o preparo não tiver isso por cima, o preparo tem que ser ligeiramente cônico, sempre. Tá? Sempre, tem que ser cônico, ele não pode ser assim, senão vai agarrar. Então sempre o preparo tem que ser mais cônico, em volta dele, tá? Senão vai agarrar o provisório. E aí, ó, o que eu estou colocando aqui? Na água quente, essa resina demora muito, eu ponho lá uns segundos na água quente e levo em cima do preparo. O que vai sair aqui, ó? Vai sair um provisório pronto. Olha lá, ele sai pronto. Eu só fazer esse acabamento aqui. Acabou. Está aí feito o provisório. Uma técnica muito mais rápida. Tá? Muito mais simples. Tá? Ajustei esse bordinho aqui, acabou. No polimento está feito. Mas o professor está sem ponto de contato. Fácil fazer o ponto de contato. Venho aqui do ladinho, um pincel em líquido e coloco. Levo lá. Pronto, ponto de contato feito. Tá? Então é fácil fazer o reparo. Né? Só eu pegar o pincel, pôr em líquido e fazer. Tá? E aí está finalizado o provisório. Então fica legal. Então essa é a técnica que eu vou recomendar que vocês façam aqui na faculdade. Aí a do dente de estoque. Se for um dente da frente, pode usar o dente de estoque. Não tem problema. Só que vocês vão comprar um dente de estoque do tamanho do dente do paciente. E aí vem a técnica da bolinha. Ah não, ó, deixa eu mostrar essa técnica aqui, ó, do provisório, da moldagem prévia. Essa senhora ia trocar todo esse lado aqui, ó. Ia mexer os dentes da frente, ia mexer nessa ponte. E eu preciso tirar isso que está feito. O que eu fiz? Moldei provisório. Moldei para o provisório. Então eu fiz essa matriz aqui. Ó. Isso na hora. 8 minutos. Pronto. Fiz a matriz. Depois, o que eu fiz? Tirei a ponte. Cortei a ponte. Ajustei os preparos para ficar paralelo, vaselinei. Pronto. Levei lá. Saiu o meu provisório só para eu ajustar. Tá? Logo a gente faz um provisório de ponte fixa. Tá? Um provisório de ponte fixa. São 4 elementos. De uma forma rápida. Agora, uma limitação. Vocês notaram que isso aqui está igual à ponte antiga dela. Essa é a limitação dessa técnica. Tá? Eu não vou conseguir fazer um provisório mais bonito do que a ponte que ela usava. Tá? Aí depois eu vou ter que ficar acrescentando acrílico aqui, ó. Acrescentando, ajustando. Essa é a única limitação. Essa é a única limitação. E aí vamos então para bisacrílica. Como que eu usaria bisacrílica? É a mesma coisa, só que olha só, a gente aperta, sai pronto. Eu não preciso colocar bolinha. E uma segunda coisa é que demora 20 a 30 segundos. E aí eu já tenho o dente já. Então acaba sendo ainda mais rápido fazer do que o acrílico convencional. Tá? E aí a gente dá o acabamento, a prova que eles têm, e depois o polimento, a borracha de polimento. Bem tranquilo. E aí a gente vai para a nossa última técnica direta, que é a da bolinha. Eu vou passar rápido, mas eu vou ter um preparo sozinho lá. Quando que a gente faz essa técnica? Quando o dente está quebrar. Então eu olho, lá só tem um caco de dente. Aí eu não tenho como reconstruir com resina, aí eu não tenho dente de estoque, aí a gente faz ela. Basicamente, o que a gente vai fazer? Uma bolinha. Essa bolinha, a gente pede para o paciente morder. Até aí, todo mundo vai bem. Beleza. Só, o paciente mordeu. Legal? Legal. Aí tá. A gente lembra da oclusão de tudo.
Aí o aluno olha e fala assim, professor, tá, agora como é que vai virar um dente isso aí? Até aí foi. Tá? Então, o difícil da técnica da bolinha é que vocês normalmente não sabem a anatomia nem oclusão. Por quê? Para eu fazer essa técnica, eu tenho que entender o que marcou aqui. Eu tenho que entender o que é isso. Senão, eu não vou conseguir transformar num dente. Pô, só se eu for um artesão ali, né? Porque como é que isso aqui vai virar um dente? De nada. Eu vou usar uma broca ainda. É só eu entender, olha só. O que marcou aqui é a cúspide palatina do superior. A cúspide palatina do superior, ela morde em cima do sulco central. Então aqui, ó, vai ser a metade do meu dente, o sulco central. Igual aqui, ó, sulco central. Então eu já posso vir aqui e fazer o sulco central. A cúspide vestibular, ela morde do lado de fora da cúspide vestibular inferior. Então tudo isso aqui, ó, eu vou desgastar. Aonde ela marcou, eu vou desgastar. E olha a palatina, aonde nada mordeu, é tudo que está em excesso. Aqui, ó, não tem mais nada. Então, ó, eu pego daqui para lá e tiro o excesso. Então eu tenho que entender o que marcou. Tá lá. Então, isso aqui. Então, olha só, eu tracei a ponta da cúspide igual, eu tracei a ponta da cúspide vestibular. Tiro daqui para lá e tiro daqui para lá. Já está virando um dente, né? Já está ficando mais parecido com um dente. Beleza, tirei aqui e tirei lá. Como é que eu sei a altura dessas cúspides? Eu olho o dente vizinho e eu jogo para o lado depois a mordida, para eu saber se está pegando ou não. Aí o dente começa a aparecer um dente. E eu vou ajustando, por isso que a gente pede a broca 702, porque ela faz o formato do oclusal. Eu vou ajustando até eu conseguir fazer o desenho do dente. Tá? Então esse é o problema. O problema é que vocês têm que entender muito de anatomia e muito de oclusão, para ficar mais fácil. Né? Para ficar mais fácil. E tem que ficar treinando isso. Tá? Tem que ficar treinando. Mas enquanto a moldagem prévia eu faço um provisório de 5 minutos, aqui eu vou gastar 15, 20 minutos. Vai me dar mais trabalho. Tá? E no final eu comparo lá se a oclusão está certa, assim, tá? A gente indica parabéns muito destruídos. Não sobrou nada, restou essa técnica aí. Tá? Restou essa técnica aí. Calma aí, gente. Para acabar. Para acabar. Como que a gente vai fazer agora o provisório no laboratório? Provisório no laboratório a gente chama de provisório prensado ou fresado. Olha aqui a situação, a gente molda antes de fazer qualquer coisa. Tá? Então a gente vai moldar, a gente vai mandar para o laboratório, vai vir o provisório, só depois a gente prepara e coloca o provisório. Então, vocês viram que aqui não fui eu que preparei? Quem vai preparar é o laboratório. Quem vai preparar vai fazer o provisório e vai me entregar. Você acha que o meu preparo vai ficar igual ao dele? Não. Então, qual é o trabalho aqui? O trabalho é que eu vou precisar adaptar o provisório aqui. Então, eu vou ocar esse provisório. Eu venho aqui por dentro e deixo ele oco, vazio, até eu conseguir encaixar aqui. Encaixei, eu venho em base, eu coloco a resina dentro e em base, para copiar o meu preparo. Tá? Então, embora pareça que vem tudo pronto, não vem tudo pronto. Porque eu vou ainda preparar o dente. Eu vou ter que adaptar esse cara no meu preparo. Então, também não é simples não. Às vezes dá um belo trabalho, tem que adaptar isso aí também. Tá? Entenderam como é o provisório do laboratório? Pode ser prensado ou pode ser fresado. Normalmente ele dura mais, mas ele tem um preço por isso. Quando o paciente vem só com preparo, mesmo tem que
Se tiver quebrado o provisório do paciente e eu puder moldar o preparo, perfeito, o provisório vai vir perfeito, ali igual a coluna. Aí está finalizado. Tá? Até aí fomos. Então, agora só isso mesmo. Beleza, pessoal? Nossa, tô com 20%. Quê? Não pode você não.